estudo do Apocalipse de Jesus, segundo São João, sugerimos que vocês fizessem uma comparação entre os versículos 15 a 19 do capítulo 11, referentes à sétima trombeta, e os versículos 5º ao 8º do capítulo 15, quando Deus envia os flagelos. Uma das mais claras comparações que se percebe logo na primeira leitura é que em ambos os trechos abre-se no céu o santuário de Deus. É como se João, depois de deixar em suspenso no último versículo do capítulo 11 o assunto, o retomasse no versículo 5º do capítulo 15. Nesse intervalo, ou seja, nos capítulos 12, 13, 14 e os versículos iniciais do capítulo 15, outros acontecimentos são intercalados, mas que não quebram a sequência do texto. Esse estudo comparativo deixa bem claro o porquê é o terceiro ai aqui introduzido. Percebam que quando o sétimo anjo toca a sua trombeta, imediatamente há no céu vozes que proclamam que o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, que reinará pelos séculos dos séculos. E mais, embora as nações se enfureçam por ver destruído o seu reino de maldade, é chegado o tempo determinado de serem todos julgados, sejam pequenos ou grandes, e a cada um seja dado de acordo com as suas obras. Assim, dois grupos surgem, a saber, o primeiro formado pelos servos de Deus, os profetas e os santos, os quais recebem seu galardão, e o segundo grupo formado por aqueles que destroem a terra com a sua maldade, com a sua falta de sensibilidade, com a sua baixa vibração. Quando lançamos o desafio da pesquisa de ser a sétima trombeta, o terceiro ai, foi para afastar a crença quase que generalizada de que esta não seria o terceiro ai, pois pelo anúncio de seu toque nesses versículos finais do capítulo 11, o leitor pode ser ludibriado pelo texto, que nada insere de desastroso, a não ser no versículo 18, mas de forma bastante sutil. Mas vamos começar a nossa análise particularizada deste trecho final do capítulo 11, a sétima trombeta. Vamos começar analisando a questão dos ais. Nós lemos no capítulo 8º, versículo 13, que uma águia que voava pelo meio do céu dizia em grande voz: ai dos habitantes da terra, por 3 vezes, e justificava o seu brado, ou seja, era por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda tinham de tocar. Nesta explicação, fica claro que as 3 trombetas restantes são os 3 ais. Todavia, analisando todos os ais, inclusive a definição da palavra ai no dicionário, é de uma interjeição que exprime dor, lamento, queixume, a manifestação de sofrimento, dor e desespero. Além dos ais que aparecem no mesmo Apocalipse, capítulo 18, versículos 10, 16 e 19, que são verdadeiros lamentos, o profeta Isaías, no capítulo 5, versículo 8 do seu livro, diz: ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar e ficam como únicos moradores no meio da terra. E no versículo 11 do mesmo capítulo, diz o profeta:
Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até alta noite, até que o vinho os esquenta. No capítulo 6, versículo 5. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Um pouco mais adiante, no capítulo 29, versículo 1. Ai da lareira de Deus, cidade lareira de Deus, em que Davi assentou seu arraial. Acrescentai ano a ano, deixai as festas que completem o seu ciclo. Já no Novo Testamento, em Marcos capítulo 14, versículo 21, quando Jesus indica quem seria o traidor, diz: ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Em Mateus capítulo 11, versículo 21, e em Lucas capítulo 10, versículo 13, o mestre afirma: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. O apóstolo Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16, afiança: ai de mim se não pregar o Evangelho. Voltemos ao Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, versículos 24 a 26, para concluir com as palavras do Mestre Jesus. E fazendo aqui um parênteses, eu reforço aquela ideia de que vocês anotem tudo esses versículos, capítulos, livros que estamos orientando para conferir depois aí com a leitura de vocês, tá certo? Então vamos lá. Ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós, os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. E por fim, na narrativa feita por Mateus, capítulo 23, do versículo 13 ao 36, Jesus desfila uma série de ais sobre os escribas e fariseus, a quem por vezes chama de insensatos, cegos e hipócritas. Trecho que eu deixarei para a leitura posterior de vocês. E no próximo programa nós falaremos a respeito do reino de Deus, que é aqui anunciado aqui na 7ª trombeta. Até lá e aquele fraternal abraço.